Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal de utilidade pública. A finalidade desse texto, que eu logo indicarei para vocês e sinteticamente incluo aqui uma percepção, trata justamente sobre a diferença da aposentadoria para deficientes, para pessoas deficientes, por tempo de contribuição de serviço, diferente da aposentadoria por invalidez. Por que eu estou falando dessa condição e trazendo aqui para vocês? Eu tenho ouvido diariamente em contato com pessoas deficientes que existe geralmente por parte de quem os atende a orientação para que se a pessoa solicitou ou não a sua aposentadoria e se sua aposentadoria foi por invalidez. Então vamos lá, vou dizer quais são as principais diferenças e depois, de uma forma muito pontual e mais indicando as questões da aposentadoria da pessoa deficiente por tempo de serviço, depois nós podemos falar da invalidez, para distingui-las e realmente trazer um serviço público para que as pessoas se socorram dos advogados e procurem pela informação adequada. E para que isso também não seja replicado entre a área médica, entre os peritos, entre os juízes, né, os julgadores e entre principalmente a sociedade brasileira. Então vamos lá. Quando nós falamos em pessoa com deficiência, essa pessoa ela pode recolher o INSS desde a mais tenra idade. Então a família pode se programar, incluir as suas contribuições para a contagem de tempo de serviço desde os seus 16, 18 anos. Ou seja, ela gradativamente, depois ela entra no mercado de trabalho, talvez adaptado ou não, e daí gradativamente vai correndo esse tempo de serviço durante 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos. Na tabela do INSS existem os níveis e graus de deficiência, em que é determinado pelo perito médico se essa deficiência é leve, moderada ou grave. Né? No caso do cego legal, por exemplo, que é um caso que eu acompanho, quando ele é indicado como cego legal ou cegueira, ele está mais próximo à gravidade máxima, do nível máximo, porque ou lhe resta 5%, 1%, ou só vê vultos, ou definitivamente como cego, cegueira. E de forma equivocada, alguns peritos, inclusive peritos médicos, eles confundem na hora da avaliação e avaliam aquilo como um caráter incapacitante. Mas na realidade, o deficiente, seja ele físico, seja de mobilidade e visual, ou outras formas de deficiência, como surdez ou outras formas de deficiência, ele não é incapacitado ou inválido. Na realidade, ele é limitado aos obstáculos daquilo que lhe é imposto pela condição de deficiente. Dessa forma, as avaliações têm sido feitas equivocadas, inclusive pelas perícias médicas do INSS, porque eles avaliam a condição do deficiente como se avaliasse uma condição de invalidez, o que não é igual à avaliação. Mesmo porque o deficiente, ele pode, na figura, né, da aposentadoria por deficiência, da pessoa deficiente por tempo de contribuição de serviço, esse deficiente, ele pode, depois de se aposentar, obter a sua adaptabilidade e voltar a trabalhar sem perder a sua aposentadoria. Isso é muito importante porque eu tenho visto e tenho acompanhado erros e fraudes de perícias médicas em que não fazem adequadamente a perícia no paciente,
junto ao INSS, tendo indicado na avaliação a condição da deficiência como uma invalidez, ou até, em casos de fraude e crime, apresentado avaliações em branco, por falta de competência de análise daquela condição de deficiente. Nessas hipóteses, o médico deveria declinar e indicar o médico mais perito e responsável à avaliação do deficiente. Outro ponto importante para se esclarecer é que quando isso é judicializado e se chega também aos quesitos de análise da perícia judicial, o juiz tem que, vocês têm que reforçar e deixar bem claro para o juiz que a análise é da situação de restrição da condição de deficiente e que não é uma análise de doença de eventual aposentadoria por invalidez. Ser deficiente não é ser doente. Ser deficiente é, com o passar do tempo, se adaptar às condições e talvez conseguir a inserção dificílima que é no mercado de trabalho, mas é possível. Eu estou dizendo isso porque essa condição é frequente, existem erros de análise do próprio cidadão que tem aquele direito, erros de análise da sociedade, porque não está acostumado e não sabe conviver, né, com a condição diferenciada do deficiente. Nas perícias médicas é algo não recorrente, mas diria que tenho visto já alguns casos e casos gravíssimos que levam à criminalidade e outros pontos em que deve se reforçar essa condição ao Ministério Público, aos juízes trabalhistas e juízes federais, pois ainda que os juízes trabalhistas falem, eu não tenho nada a ver com essa situação de aposentadoria, mesmo assim há reflexos sobre eventual desligamento, sobre eventual iminência de aposentadoria e desligamento daquele funcionário, sobre as obrigações do empregado e do empregador, entre tantas outras ordens e deveres de direitos coletivos em relação àquele paciente e toda a sociedade. E a própria responsabilidade social e ambiental daquela empresa. Estou dizendo isso para vocês porque, cidadãos, caso vocês tenham dúvida entre a opção e os requisitos da aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, diversamente da aposentadoria por invalidez, procure pelo seu advogado e peça-lhe para que ele reforce em todas essas etapas, sejam elas junto na fase administrativa do INSS ou na esfera judicial, sobre essas distinções, inclusive nas ações trabalhistas, inclusive nos tribunais e no TST e no STF, porque não existe esse preparo da parte dos jogadores, exceto as exceções, que nós vemos votos excelentes, mas não existe ainda essa retomada de preparo do sentido do que é a condição do deficiente, ainda que aposentado, porém pode sim trabalhar sem perder o seu direito. Imaginem aí a situação de vocês e as possibilidades e procurem pelos seus advogados e expandam essa informação. Isso aqui é uma orientação singela no sentido de auxiliar tantos deficientes que eu tenho ouvido sob o mesmo viés e argumento do qual está equivocado no atendimento de suas iniciativas de entrada de aposentadoria e até nos julgamentos da vara trabalhista e da Justiça Federal. Um abraço para vocês, espero ter contribuído de alguma forma. Até mais, doutora Raquel Lopes Queiroz Chacur. Até mais.